Pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui, a Ender, Marcos e Vanderlei. A gente vai falar um pouquinho hoje. A nossa intenção não é fazer um discurso teológico, um estudo teológico, nada disso. Pelo contrário, é trazer reflexão sobre a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo ilumine cada um e nos ensine, nos guie durante os momentos que nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Para você, o reino dos céus já chegou à terra ou não? Eu acho que ainda não chegou. Ainda não. Eu acho que está a caminho, é algo futuro, né? Pelo pouco entendimento que eu tenho da palavra, eu acredito nisso. Que o reino é um reino vindouro. Eu creio que a gente está vivendo parte do que Deus deseja para a humanidade, mas que ainda o reino de Deus não chegou. Vai chegar ainda. Tem alguma opinião, Marcos, a respeito? Não, isso aí eu concordo com ele. Ok, então vamos ver o que a palavra diz para depois cada um tirar a sua conclusão, né? Então olha para você ver. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, ele diz assim, ele está falando sobre o advento e o poder do Messias. Messias é Cristo, Messias é o rei que haveria de vir, né? Então fala assim, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu, quer dizer, ele foi desprezado. Envelheceu, quer dizer, foi desprezado. Nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, desculpa, deixa eu ler aqui de novo. Ele envelheceu, foi desprezado, nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Grande luz. Essa luz vinha de onde? Guarda aí. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentou, e lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os esposos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com o ídolo e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino aqui a gente precisa prestar bastante atenção. Então a luz chegou. Se aqui não tinha luz, essa luz veio da onde? Ela veio de uma pessoa. Essa pessoa veio da onde? Certo. Precisamos entender isso. É só para uma reflexão. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quer dizer, nasceu um ser humano, um menino nasceu aqui. O filho é o filho de Deus que foi dado, né? Um filho se nos deu. E o principado quer dizer governo. E o governo não estará, está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento ou do aumento deste governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Esse texto é muito importante, porque está no Velho Testamento falando a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Cristo, né? E ele está dizendo que quando ele nasceu, o governo vai estar sobre os ombros dele. E esse governo não tem fim. Ele é desde agora para sempre. Mas isso quer dizer então que esse governo e esse reino dos céus, ele chegou junto com Jesus? Sim. Ele veio da onde? Do céu. Do céu. Ele é o Messias, ele é o rei. Sim. Então o rei veio primeiro do que a edificação do reino dele. Sim. Então o rei veio fazer o que aqui na terra? Trazer o reino dos céus à terra. E quando ele veio, ele tabernaculou entre nós.
Ou seja, ele fez casa, ele trouxe o reino de Deus. Né? Porque senão, nós vamos continuar aqui, nós vamos entender isso com outros textos. Tá. Outro detalhe. Sim. Antes de Jesus vir, então, esse reino não existia. Ou já existia com o Ele próprio já Deus? existiu lá em Gênesis capítulo 1 sim. e capítulo 2. Quando Deus veio e criou o homem, ele existia, Deus trouxe, ele mesmo veio à terra. Então Deus tem um reino nos céus. Quando ele criou a terra, o que ele quis fazer? Expandir o reino dele dos céus na terra. Né? Esse era o objetivo original de Deus. Mas o primeiro Adão, como nós sabemos, ele exatamente perdeu, abriu mão do governo, quando ele aceitou a oferta de Satanás e foi enganado por ele. Na verdade, o homem não perdeu a salvação, ele perdeu o governo. Ele já era salvo, ele já estava na presença de Deus. Então ele perdeu. Ele seria o agente de edificação, que é o representante de edificação, de estabelecimento do reino de Deus. Era através dessa humanidade que Deus iria edificar o reino dele. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as etapas, rapidamente, sobre as etapas de edificação desse reino. Né? Agora, você tem razão quando você falou que o reino virá. Sim, a parte de domínio do reino, quando Jesus voltar, estabelecer o domínio, aí sim, vai ter mesmo, nos 1000 anos vai ter domínio. Mas até lá ele está fazendo a edificação do reino dele na terra. Aí nós vamos entender como que ele está fazendo isso. Por que eu estou falando isso? Porque lá a versão que nós estamos usando aqui é a versão ARC, para você consultar se você quiser. Né? Então, olha o que João Batista diz. Então ele apareceu em Mateus 3,2, diz assim: apareceu então João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a mensagem de João Batista. Então, essa mensagem João Batista pregou antes do Messias, antes de Jesus começar a pregar. Ou seja, ele não era o que preparava o caminho do Messias? Isso. Ele preparou o caminho do rei. Quando o rei vem, ele começa a edificar o reino dele. A estabelecer o reino dele. Então o que Jesus fez, na verdade, foi iniciar esse processo de edificação do reino de Deus. Sim. Nos deixando tudo escrito. Sim. O que vai ser. Sim. Porque como o homem não comeu da árvore da vida, ele não tinha como edificar esse reino, porque ele não tinha vida de Deus. Então, aí eu já estou até adiantando, né? Por que ele diz isso? Porque Jesus, Cristo, quando ele vem, ele é a própria semente. Aí lá em Gênesis capítulo 1, a partir do 26, Deus abençoou o homem para quê? Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Então tem 5 partes. A semente que é Cristo, quando ele veio, a palavra do semeador, o que ela diz? A parábola do semeador diz assim, que a palavra do reino é a semente, Cristo é a semente, a vida de Deus é a semente. Então quando ela frutifica, ela multiplica, ela enche a terra, ela começa a sujeitar as obras do diabo, senão se o reino de Deus não tivesse chegado com a autoridade dele, como que nós podemos expulsar demônios? Verdade. É isso que diz a palavra de Deus. Então, olha, nós vamos entender melhor isso aqui agora. Olha. Então ele diz isso. Jesus também fala assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O primeiro Adão perdeu o governo, perdeu a presença de Deus e o direito de viver debaixo do governo e no reino de Deus. Então ele perdeu, foi isso. Então quando Jesus vem, ele vem resgatar. A salvação Deus teve que fazer por causa da queda do homem. Então ele tem que salvar o homem, redimir o homem para trazê-lo para a posição original que ele perdeu. E a partir dali ele recebe a vida de Deus através do novo nascimento. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, não Tava seria necessária a salvação, estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. Né? Mas ele apenas ia reinar nesse governo de Deus. Aí ele seria capaz de ser embaixador de Cristo, embaixador de Deus aqui na terra. Porque ele teria a vida de Deus, ele seria um ser espiritual ativo. E ele iria frutificar, multiplicar. Fazer o que Deus estava originalmente pediu para fazer lá no início. Isso, nós não seríamos homens naturais, caídos. Né? Então, agora, ele não pôde ser um homem espiritual. Ele foi
como diz a palavra, o primeiro Adão foi alma vivente, o último, que é Cristo, é espírito vivificante. Então o homem, na queda, passou a viver pela alma dele, né? Porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, aí ele queria escolher o bem, definir o bem e o mal, só que ele não tinha a vida dentro dele, que tinha poder para não fazer o mal, Fazer a escolha certa. e também ele queria fazer o bem, mas ele também não conseguia, porque também ele não tinha a vida e o poder dentro dele para poder fazer o bem. Então ele não consegue fazer essas coisas. Então Jesus também, ele falou isso que nós dissemos aqui, chegar ao reino dos céus. E Mateus 12, 28, ele diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Porque tem uma passagem na Bíblia, eu não vou lembrar agora qual que é. Mas se Jesus expulsava demônios, logo teria que ter uma autoridade superior, que é a autoridade de Deus, sobre ele. Senão, como que um demônio expulsa o próprio demônio? Não existe. Sim. É porque quando Cristo ele vem à Terra e ele morre e ressuscita, ele despojou o príncipe desse mundo. É uma luta de reinos, de governos, de principados e potestades. Por isso que nossa luta não é contra a carne e sangue. É principados e potestades, dominadores do mal. É uma questão de império. Por isso que a palavra diz: eu vos transportei do império, que também é um reino das trevas, para o reino do Filho do meu amor. Da luz. Que é o reino da luz. É o reino da luz. Então, na verdade, há uma transição. Através do novo nascimento, ocorre a transição, um novo nascimento, um outro reino. Esse reino é espiritual, né, que se manifesta no terreno. Então, olha para você ver, aqui em Lucas 11, 20 diz assim: mas se eu expulso os demônios, isso aqui é uma outra, confirmando, agora em outro evangelho de Lucas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E Marcos 9:1 diz assim: dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Ou seja, ele estava falando com os discípulos, ele falou assim: ó, alguns aqui que não vão morrer sem ver o reino de Deus chegando com poder. Atos 2 foi uma coisa, uma prova de que da descida do Espírito Santo com poder, e os discípulos estavam lá. Eles não morreram, né? A não ser o próprio Judas, né? Que esse já estava determinado para isso. Então, e outra coisa, os três também que viram no monte a transfiguração de Jesus, ali ele mostrou para eles como ele é, a glória dele. Né? Ali a transfiguração, que ele falou assim: olha, não é nem mais Moisés, não é nem mais Elias, agora é o rei que chegou, com toda a sua glória, com todo o seu poder e com o seu reino chegado à terra. Totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Né? Então, eu falei sobre Marcos 9:1, Lucas 10:9 diz assim: e curarem os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Isso é Jesus falando. Então, olha só, em Mateus 12:28, eu já disse aqui, por que nós temos dificuldade em entender isso? Porque a religião, o ambiente religioso em que nós somos formados e nascemos, ele nos diz o seguinte: vamos nos preparar e aguardar para a gente poder ir para o reino de Deus. Ou seja, lá nós vamos ter mansões, nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo, mas o plano de Deus sempre foi conforme nós falamos aqui em Gênesis capítulo 1, 22, Gênesis 1, 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, não é sobre os céus. Não é. E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele fala sempre repetindo: terra. Nós não fomos criados para dominar o céu já está dominado. O céu já tem ordem. Tanto que o Pai Nosso fala:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso vosso reino. Você está chamando um reino até nós. Assim na terra como no céu. Exato. Quer dizer, vai pegar o reino do céu e trazer para a terra. É o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, agora que vocês nasceram de novo, agora que vocês entenderam, foram transportados para o reino, estabeleça esse reino agora onde vocês estão na terra. Volte às origens de Gênesis 1 e 2. Né? E ele continua dizendo aqui no 27, e criou Deus no homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, olha, Deus abençoou quer dizer, ele colocou tudo que é dele, todo o poder, toda a essência dele, a natureza de Deus, ele colocou ali, depositou sobre o homem para aquela missão. Qual missão? Ele diz assim, Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ou seja, ele não mandou dominar sobre anjo, ele não mandou fazer nada disso nos céus. Tudo que ele determinou para o homem, caso contrário, Deus não viria à terra e não faria o ser humano. Para que fazer o ser humano? Se não é para usar o ser humano, se o homem come da árvore da vida, que representa a vida de Deus, se ele come a vida de Deus viria para o espírito dele, ele seria um homem espiritual, a partir dali ele multiplicaria desta maneira. Frutificar, multiplicar, na verdade quem dá fruto é a própria vida de Deus. E encher a terra, ele ainda fala, encher a terra, não é o céu, sujeitar a terra, dominar a terra. Então Jesus, para a gente poder acabar, para não ficar longo, o que Jesus fez? Jesus veio como homem, derramou seu sangue, salvou o homem, reposicionou o homem, ou seja, agora o homem, ele pode de novo receber a vida de Deus, porque quando Jesus foi para os céus, antes de ir, aliás, em João 20, o que ele faz? Sopra o Espírito de Deus sobre dentro do homem, ou seja, ele deu a vida de Deus para dentro do homem, coisa que ele deveria ter comido lá no jardim. Então aquele homem, a partir daquele momento, ele nasceu de novo, ele é homem espiritual, né? A alma precisa ser renovada, mas isso é outra coisa que a gente pode falar depois. Depois ele recebe o batismo, o revestimento do Espírito Santo, e esse homem começa a multiplicar o quê? A própria vida de Deus que está dentro dele. Ele frutifica, multiplica. Hoje nós já enchemos a terra, vocês concordam? Sim. Isso. E nós, quer queira ou quer não, nós estamos sujeitando o que é? Expulsando um demônio, ocupando um espaço em algum lugar, nós estamos levando a presença de Deus. Então é o combate entre luz e trevas o tempo inteiro. Então nós estamos sujeitando. Agora é verdade que Cristo vai voltar e aí ele vai estabelecer o domínio pleno. Aí isso é verdade. Mas aí vai ser através da grande tribulação, através do reino milenar de 1000 anos, coisa que depois nós podemos conversar sobre. Outra coisa tratando do reino dos céus aí. Quando fala do arrebatamento, vai arrebatar e levar para o céu. Sim. Só que é para as premissas irão para o trono de Deus. Isso, mas é para reuni-los até que a terra esteja pronta para ser transformada na Nova Jerusalém, é isso? Na verdade aqui a Nova Jerusalém na terra. É uma outra cena, ela vai descer do céu para a terra. Sim. Mas esse é um outro momento. Então o que acontece? As primícias são arrebatadas, vão para o trono de Deus, aguardando até que a grande tribulação passe e outros se juntem nos ares. A parousia quer dizer a presença de Deus, ela dura em torno de 3 anos e meio. A parousia é quando Jesus vem com os escolhidos, com aqueles que foram arrebatados, santificados, e eles descem e aí eles vão estabelecer o tribunal de Cristo, vão julgar, vão limpar e vão estabelecer as bodas do Cordeiro para os 1000 anos. Né? Então esse é. E durante a grande tribulação, eu sei que aí tem muita gente pós-tribulacionista. Isso. Não é a nossa discussão, né, agora, mas a grande realidade, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então,
eu sou arrebatado como primícia, vou para o trono, né? Passa que Jesus com esses santos, ele vem descendo para encontrar nas nuvens. Uma primeira aparição dele ela é encoberta, e depois uma aparição pública para a grande tribulação. Depois nós podemos explicar isso melhor, mas ali durante a grande tribulação, ou a tribulação de 7 anos, porque a tribulação tem tribulação e grande tribulação. Então teremos, na verdade, 3 anos e meio, que aos olhos das pessoas vai ser paz, né? E depois a grande tribulação. Então esses 7 anos, ele se encaixa, e Cristo ali, ele faz uma purificação. Nós teremos coisas naturais, desastres naturais, vão se intensificar em desastres sobrenaturais. Então Deus vai para a terra, Deus vai para a humanidade, e aí ele vai esquecer o trono dele, e depois desse trono ele vai ter as bodas dos santos, e depois vem organizando a terra por 1000 anos. 1000 anos não é para ele ficar parado e nem nós ficarem parados, é para colocar a terra do jeito que deveria ser. Tá certo? Pessoal, muito obrigado aí, tá? Boa noite, e depois a gente estuda um pouco mais. Aí eu falei, mas não precisava te falar, né? Mas também não tem nada a ver, né? Isso aí, é. Agora nós podemos fazer nosso estudo. Só uma olhada, bem? E nós vamos agora conversar sobre essas coisas, né? O Igor não vem hoje? Vem não, ele encontrou com a gente aí no corredor. É? Ele falou que ia pra... Imagina, Chester. Ele falou que ia pro treino dele hoje. Parece que ficou bom, né? Parece que ficou bom, né?